Minha irmã me deu US$ 80.000 de presente de aniversário de 64 anos. Ela disse que era para a reforma da minha casa, para que eu pudesse viver com dignidade nos anos que me restam. Naquela mesma noite, acordei com vozes na sala de estar e descobri que meu filho e minha nora já haviam dividido meu dinheiro entre si. Metade para o apartamento novo, metade para uma viagem à Europa. Ouvi cada palavra do corredor escuro, meu coração se despedaçando em silêncio. Entrei na sala de estar e disse apenas 3 palavras. Minha nora empalideceu, sentada no sofá, e sussurrou com a voz trêmula: "Querido, o que vamos fazer agora?" Mas era tarde demais. Depois de 64 anos, aprendi que o silêncio também pode ser uma arma. E naquela noite, o silêncio me salvou. Meu nome é Eleanor Reis. Tenho 64 anos e moro sozinha em uma casa que já não reconheço como minha. As paredes estão manchadas de umidade. O telhado goteja quando chove. E a cozinha tem um leve cheiro de gás velho toda vez que acendo o fogão. Esta casa foi meu lar por 30 anos. Criei meu filho, Marcos, aqui. Enterrei meu marido aqui. Guardei aqui todas as lembranças que valiam a pena. Mas agora, esta casa é apenas uma casca fria que me lembra de tudo que perdi. Marcos mora na cidade, a 2 horas daqui. Ele tem 42 anos, um emprego estável na área de tecnologia e uma esposa chamada Jasmine, que sempre me olha como se eu fosse um móvel velho atrapalhando a vida perfeita dela. Eles vêm me visitar uma vez por mês, quando muito. Chegam no SUV novo deles, ficam 2 horas tomando café na minha mesa bamba da cozinha e vão embora antes de escurecer. Marcos me dá um beijo na testa e diz para eu me cuidar. Jasmine sorri com os lábios cerrados e mexe no celular enquanto eu falo. Eu não peço nada a eles. Nunca pedi nada a eles. Aprendi há muito tempo que implorar por amor de pessoas que não querem dá-lo é apenas se humilhar sem motivo. Então, fico quieta, preparo o café que Jasmine gosta e os acompanho até a porta com um sorriso que já não sinto. Quando eles saem, a casa se enche novamente daquele silêncio pesado que me acompanha desde que fiquei viúva. Um silêncio que cheira a solidão e tem gosto de esquecimento. Minha irmã Margarete é diferente. Ela tem 68 anos e mora na Califórnia há 20. Ela saiu de lá depois do divórcio, em busca de uma nova vida, longe das lembranças dolorosas. Abriu uma pequena alfaiataria e, ao longo dos anos, conseguiu economizar o suficiente para viver confortavelmente. Margarete sempre foi a forte entre nós, aquela que tomava decisões sem medo, aquela que nunca deixou ninguém passar por cima dela. Eu sempre fui a quieta, aquela que aguentava firme, aquela que sacrificava tudo para manter a paz. Margarete me ligou 3 semanas antes do meu aniversário. Sua voz soava animada, quase infantil. "Eleanor, vou te visitar. Tenho uma surpresa para você, algo que você precisa há muito tempo." Eu disse a ela que não precisava se incomodar, que eu estava bem. Mas Margarete insistiu. "Você vai fazer 64 anos, mana, e eu quero estar lá com você. Quero te dar algo que te devolva um pouco do que a vida te tirou." Quando Margarete chegou, a casa se encheu de uma energia que eu havia esquecido. Ela trouxe flores frescas, um bolo de chocolate que comprou na melhor padaria da cidade e uma garrafa de vinho que guardamos para o jantar. Naquela noite, sentada na minha pequena sala de estar, cercada por paredes antigas e móveis desgastados, Margarete pegou minhas mãos e olhou para mim com aqueles olhos claros que sempre tiveram mais coragem que os meus. "Eleanor, você passou a vida inteira se dedicando aos outros, ao seu marido, ao seu filho, a esta casa. E agora veja você. Você mora em um lugar que está caindo aos pedaços, sozinha, sem ninguém que a valorize como você merece. Eu economizei esse dinheiro por anos, trabalhando dia e noite. E quero que você o use para si mesma, para consertar esta casa para que possa viver com dignidade." Margarete tirou um envelope branco da bolsa. Era grosso e pesado. Ela o colocou cuidadosamente sobre a mesa como se fosse sagrado. "Há US$ 80.000 aqui dentro, Eleanor. É seu. Conserte esta casa. Faça dela o seu lar novamente. Faça dela um lugar onde você queira acordar todas as manhãs." Fiquei paralisada. US$ 80.000. Era uma fortuna. Era mais dinheiro do que eu jamais tinha visto em toda a minha vida. Senti lágrimas brotando incontrolavelmente, ardendo nos meus olhos. "Margarete, eu não consigo aceitar isso. É demais. É o seu dinheiro, fruto do seu trabalho duro." Mas ela balançou a cabeça, apertando minhas mãos com força. "É meu presente para você, maninha. E não aceito um não como resposta. Prometa que vai usar. Prometa que vai cuidar de si mesma pela primeira vez na vida." Naquela noite, depois que Margarete foi dormir no quarto de hóspedes, fiquei acordado, encarando aquele envelope branco sob a luz amarela do abajur. US$ 80.000.
Eu poderia consertar o telhado, trocar os canos, pintar as paredes, comprar móveis novos. Eu poderia transformar esta casa em um lar novamente. Pela primeira vez em anos, senti algo parecido com esperança. No dia seguinte, Marcos e Jasmine chegaram sem avisar. Disseram que queriam me desejar feliz aniversário, embora ainda faltassem 2 dias para a data. Margarete os cumprimentou educadamente, mas notei a tensão em seu olhar. Ela nunca havia confiado totalmente em Marcos. Sempre dizia que ele herdara a frieza do pai, aquela capacidade de colocar seus próprios interesses acima de tudo. Durante o almoço, Margarete comentou casualmente que tinha me dado um presente para a reforma da casa. Marcos ergueu os olhos do prato, interessado. Que ótimo, mãe! Esta casa precisa de muitos reparos. Deve ser caro consertar tudo isso. Jasmine assentiu com aquele sorriso calculista que eu conhecia tão bem. Sim, Eleanor. Se precisar de ajuda para administrar o dinheiro ou contratar os empreiteiros, podemos ajudar. Não queremos que você seja enganada. Margarete me lançou um olhar de soslaio, como se estivesse me alertando sobre algo. Mas eu apenas sorri e mudei de assunto. Eu não queria estragar o dia com suspeitas. Eu não queria acreditar que meu próprio filho pudesse ter mais intenções. Naquela noite, Margarete voltou para a Califórnia. Ela me abraçou forte na porta, sussurrando no meu ouvido: cuidado com esse dinheiro, Eleanor. Não conte a ninguém quanto é. E se precisar de alguma coisa, me ligue. Assenti com a cabeça, sem entender completamente por que ela estava dizendo aquilo. Margarete sempre fora mais desconfiada do que eu, mais preparada para a traição. Escondi o envelope no meu quarto, dentro de uma caixa velha que guardava debaixo da cama. $80.000 em dinheiro vivo, esperando para me dar a vida que eu merecia. Fui dormir naquela noite com uma paz que não sentia há anos. Amanhã, começaria a planejar a reforma. Amanhã, tudo começaria a mudar. Mas então eu acordei. Eram 2 horas da manhã. A casa estava escura e silenciosa. Mas havia vozes vindas da sala de estar. Fiquei paralisada na cama, meu coração batendo tão forte que eu conseguia ouvi-lo nos meus ouvidos. Reconheci a voz de Marcos imediatamente e depois a de Jasmine, sussurrando algo que eu não conseguia entender direito. Sentei-me devagar, tentando não fazer barulho. O assoalho de madeira rangeu sob meus pés descalços enquanto eu me levantava. Caminhei até a porta do meu quarto, que eu havia deixado entreaberta, e espiei cuidadosamente o corredor escuro. A luz da sala estava acesa. Eu conseguia ver as sombras de Marcos e Jasmine projetadas na parede do corredor. Eles falavam em voz baixa, mas alta o suficiente para que eu ouvisse cada palavra se me aproximasse. Meu primeiro instinto foi chamá-los, perguntar o que estavam fazendo acordados a essa hora. Mas algo em suas vozes me deteve. Havia uma urgência, uma excitação contida que me fez sentir que estavam discutindo algo que não queriam que eu soubesse. Desci o corredor, encostando-me à parede, descalça e em silêncio. O corredor estava escuro, e eu me movia como um fantasma na minha própria casa. Quando cheguei à entrada da sala de estar, parei, escondida nas sombras, e escutei. $80.000, Marcos. $80.000. Era Jasmine falando, com a voz transbordando de uma empolgação mal contida. Sua tia deu a ela $80.000 em dinheiro vivo. Você tem noção do que isso significa? Marcos respondeu com uma risada baixa, quase nervosa. Eu sei. É uma fortuna. Mamãe nunca teve tanto dinheiro na vida. Ela nem sabe o que fazer com ele. Exatamente. Jasmine parecia impaciente agora. Ela vai desperdiçar tudo nessa casa velha. Vai contratar empreiteiros que vão cobrar o dobro do que qualquer conserto vale. No fim, ela não vai ter nada, Marcos. E nós aqui, nos esforçando para juntar a entrada do nosso apartamento. Senti algo se quebrar dentro de mim, uma dor aguda, como se uma faca tivesse sido cravada no meu peito. Encostei-me à parede, fechei os olhos, tentando controlar a respiração. Não podia ser verdade. Eles não podiam estar falando do meu dinheiro, o dinheiro que Margarete me dera com tanto amor. Não podemos simplesmente pedir a ela, continuou Jasmine. Marcos pareceu cauteloso. Ela é teimosa. Se pedirmos dinheiro diretamente, ela vai dizer não. Você a conhece. É por isso que não vamos perguntar diretamente a ela. Jasmine falava com aquela voz calculista que eu já ouvirá tantas vezes. Vamos oferecer ajuda. Vamos dizer que podemos administrar o dinheiro para ela, que podemos contratar os trabalhadores, supervisionar o projeto, que é muita coisa para ela lidar sozinha. E assim que tivermos acesso ao dinheiro, pegamos só o que precisamos. Metade para a entrada do apartamento, metade para a nossa viagem à Europa. Ela nunca vai saber quanto custam os reparos de verdade. E se ela pedir as faturas? Marcos pareceu hesitante.
Vamos mostrar a ela notas fiscais falsas. Conheço gente que consegue fazer isso. Marcos, pensa bem. Com 40 mil dólares, podemos comprar o apartamento que queremos. Com os outros 40 mil, podemos fazer aquela viagem dos nossos sonhos, e sua mãe ainda consegue reformar a casa dela. Só que não tão luxuosa quanto planejou. Todo mundo sai ganhando. Houve um silêncio longo e pesado. E então ouvi a voz do meu filho, meu único filho, o menino que criei com minhas próprias mãos, dizer: está bem, nós faremos isso. Amanhã, diremos a ela que queremos ajudar. O mundo parou. Tudo ficou frio, escuro e real. Apoiei-me na parede com as duas mãos, sentindo as pernas tremerem. Queria gritar, correr para a sala confrontá-los. Mas algo me impediu. Uma voz dentro de mim, antiga e sábia, disse: espere, ainda não. Você precisa pensar. Recuei do corredor com o mesmo silêncio com que havia chegado. Voltei para o meu quarto. Fechei a porta sem fazer barulho e sentei na cama. Lágrimas escorriam pelo meu rosto sem controle. Não eram apenas lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de raiva, de decepção, de humilhação. Meu próprio filho, meu próprio sangue, planejando roubar de mim, planejando usar meu amor, minha confiança, para tirar de mim a única coisa que me dava esperança. Passei o resto da noite acordada, encarando o teto, pensando. Lembrei-me de cada momento da vida de Marcos. Os anos que passei cuidando dele quando criança, as noites em claro quando ele estava doente, os sacrifícios que fiz para lhe dar uma boa educação. Lembrei-me de como o pai dele morreu quando Marcos tinha 19 anos e de como eu trabalhava em 3 empregos para que ele pudesse terminar a faculdade. Lembrei-me de cada abraço, de cada eu te amo, mãe, de cada promessa de que ele sempre estaria lá para mim. E agora isso, essa traição, essa frieza. Como eu pude criar um homem capaz de roubar da própria mãe? Quando amanheceu, eu já havia tomado uma decisão. Não os confrontaria ainda. Não deixaria que soubessem que eu tinha ouvido tudo. Esperaria. Observaria. E quando chegasse o momento certo, agiria, mas com inteligência, com frieza, com o mesmo cálculo que haviam usado contra mim. Marcos e Jasmine saíram do quarto por volta das 8 horas da manhã. Eu já estava na cozinha preparando café com um sorriso no rosto, um sorriso que fazia os músculos do meu rosto doerem de tão falso que era. Bom dia, eu disse alegremente. Dormiu bem? Marcos beijou minha testa. Ótimo, mãe. Obrigado. Jasmine sorriu para mim com aquele sorriso perfeito que agora eu sabia ser apenas uma máscara. O café tem um cheiro delicioso, Eleanor. Sentamo-nos para tomar o café da manhã. Servi-lhes torradas com manteiga, frutas frescas e suco de laranja, tudo o que eu tinha na minha humilde cozinha. E enquanto comíamos, Marcos disse exatamente o que eu sabia que ele ia dizer. Mãe, eu e a Jasmine estávamos conversando sobre o dinheiro que a tia Margarete te deu. Ele fez uma pausa, como se estivesse escolhendo as palavras com cuidado. É muito dinheiro, e consertar esta casa vai ser complicado. Você precisa encontrar trabalhadores de confiança, pedir orçamentos, supervisionar a obra. É muita coisa para você lidar sozinha. Jasmine assentiu com a cabeça, colocando a mão sobre a minha com uma falsa ternura. Queremos te ajudar, Eleanor. Marcos e eu podemos cuidar de tudo. Encontraremos os melhores profissionais, negociaremos os preços, garantiremos que você não seja enganada. Você só precisa nos dar o dinheiro e nós garantiremos que sua casa fique perfeita. Olhei para os dois, meu filho e minha nora, 2 pessoas que eu acolhi em minha casa, a quem alimentei, a quem dediquei todo o meu amor. E agora estavam sentados à minha mesa, mentindo na minha cara com uma naturalidade que me gelou até os ossos. Isso é muito generoso da sua parte, eu disse baixinho. Mas não quero ser um peso. Sei que vocês estão ocupados com seus trabalhos, com seus planos. Não é um fardo, mãe. Marcos parecia insistente agora. Nós queremos fazer isso. Aliás, nós insistimos. Você é minha mãe. É minha responsabilidade cuidar de você. Senti uma risada amarga subir à minha garganta, mas a reprimi. Deixe-me pensar sobre isso, disse finalmente. É uma decisão importante. Preciso de tempo para refletir. Vi a frustração cruzar o rosto de Jasmine por um instante, antes que ela sorrisse novamente. Claro, Eleanor, não se preocupe. Só queremos o melhor para você. Naquela tarde, depois que Marcos e Jasmine foram embora, sentei-me na sala de estar e chorei. Chorei por tudo que havia perdido, pela inocência de acreditar que meu filho me amava incondicionalmente, pela solidão de saber que estava completamente sozinha neste mundo. Chorei até não ter mais lágrimas. Então enxuguei as lágrimas, levantei-me e fui para o meu quarto. Peguei o envelope branco debaixo da cama e contei o dinheiro. 80 mil dólares. Cada nota representava horas de trabalho da minha irmã Margarete,
anos de sacrifício, amor verdadeiro. E eu não ia deixar ninguém me tirar isso. No dia seguinte, liguei para Margarete. Eram 9 horas da manhã e eu sabia que ela estaria acordada, se arrumando para ir à sua alfaiataria. Quando ela atendeu, sua voz estava alegre, cheia de energia. Eleanor, mana, que surpresa! Como você está? Já começou a planejar a reforma? Minha voz estava trêmula, mas tentei controlá-la. Margarete, preciso te contar uma coisa. Algo que aconteceu ontem à noite. E então contei tudo a ela. Cada palavra que eu ouvirá de madrugada. O plano de Marcos e Jasmine. A frieza com que decidiram me roubar. Enquanto falava, senti as lágrimas voltarem. Mas desta vez, não eram apenas lágrimas de dor. Eram lágrimas de raiva contida. Margarete ficou em silêncio por um longo momento. Quando falou, sua voz estava carregada de uma fúria fria que eu nunca tinha ouvido nela. Aquele seu filho. Aquele maldito filho seu. Eu sempre soube que havia algo nele que eu não gostava. Essa frieza que ele tem desde criança. Mas eu nunca pensei que ele fosse tão longe. Não sei o que fazer, Margarete. Eles são minha família. Ele é meu filho. Escute com atenção, Eleanor. A voz de Margarete era firme agora, sem espaço para dúvidas. Esse dinheiro é seu. Trabalhei 20 anos para juntá-lo. Fiz isso por você, para que pudesse ter uma vida digna. Não para que um par de ladrões o roubasse. E se você não vai se defender, então eu vou defendê-la. O que você quer que eu faça primeiro? Esse dinheiro não pode ficar na sua casa. Marcos e Jasmine podem voltar a qualquer momento e procurá-lo. Você precisa guardá-lo em um lugar seguro. Vá ao banco hoje e abra uma conta em seu nome. Somente em seu nome. Deposite cada centavo e não conte a ninguém. Entendeu? Ninguém. Mas se Marcos perguntar sobre o dinheiro, diga que você já depositou, que está no banco e que só você tem acesso à conta, que é por segurança. Se ele insistir em ajudar com a reforma, diga que vai contratar os trabalhadores diretamente, que agradece a oferta, mas que quer fazer do seu jeito. Seja firme, Eleanor, pela primeira vez na vida. Defenda o que é seu. Naquela tarde fui à agência bancária local. Era um prédio pequeno, com apenas 3 caixas e um gerente que conhecia todo mundo. Eu me sentia nervosa carregando aquele envelope cheio de notas na minha velha bolsa. A cada passo que eu dava na rua, sentia como se alguém estivesse me observando, como se alguém soubesse o que eu carregava. O gerente, um homem de cerca de 50 anos chamado Sr. Thompson, me cumprimentou com um sorriso profissional. Senhora Reis, que prazer vê-la. Como posso ajudá-la? Quero abrir uma conta poupança, disse eu, tentando parecer mais confiante do que me sentia, e fazer um depósito. Claro. Qual o valor que deseja depositar? Tirei o envelope da minha bolsa e coloquei-o sobre a mesa dele. 80 mil dólares. Vi os olhos do Sr. Thompson se arregalarem em surpresa. É uma quantia considerável, Senhora Reis. De onde veio esse dinheiro, se não se importa que eu pergunte? É um presente da minha irmã. Ela mora na Califórnia. Ela me deu para consertar minha casa. O Sr. Thompson assentiu com a cabeça, recuperando sua compostura profissional. Entendo. Bom, vamos dar início ao processo. Preciso que o senhor preencha alguns formulários e recomendo que considere criar uma conta que só o senhor possa gerenciar, sem autorizações adicionais. É mais seguro. É exatamente isso que eu quero. Passei a hora seguinte preenchendo formulários, assinando documentos e respondendo a perguntas. Quando terminamos, o Sr. Thompson me entregou um novo talão de cheques com meu nome impresso na capa e o saldo inicial, US cifrão 80.000. Seu dinheiro está seguro aqui, Senhora Reis. Somente a senhora pode fazer saques ou transferências. Ninguém mais tem acesso a esta conta. Saí do banco com o talão de cheques na bolsa e uma sensação estranha no peito. Era alívio misturado com tristeza. Alívio porque o dinheiro estava seguro. Tristeza porque eu tinha que protegê-lo do meu próprio filho. Naquela noite, Marcos me ligou. Mãe, Jasmine e eu estávamos pensando. Você já decidiu sobre a reforma? Queremos começar a procurar trabalhadores o mais rápido possível. Respirei fundo antes de responder. Marcos, agradeço muito sua oferta, mas decidi que vou cuidar da reforma por conta própria. Já fui ao banco e depositei o dinheiro. Está em uma conta no meu nome. Vou contratar os trabalhadores por conta própria. Houve um silêncio do outro lado da linha. Um silêncio que pareceu interminável. Mãe, eu não entendo. Por que você não quer nossa ajuda? Nós só queremos te ajudar. Eu sei, filho, mas é algo que preciso fazer por mim mesmo. Espero que você entenda. Outra pausa. Tudo bem, mãe. Se é isso que você quer. Sua voz estava fria agora, distante. Ligaremos mais tarde. Ele desligou sem se despedir. Encarei o telefone na minha mão.
sentindo aquele vazio que a decepção deixa. Mas ao mesmo tempo senti algo mais. Algo que não sentia há anos. Poder. Controle sobre a minha própria vida. Os dias seguintes foram estranhos. Marcos não ligou mais. Nem Jasmine. Era como se tivessem desaparecido da minha vida. Passei horas sozinha em casa, planejando a reforma, contatando trabalhadores, pedindo orçamentos. Pela primeira vez em muito tempo, senti que estava construindo algo para mim, algo que ninguém poderia tirar de mim. Certa tarde, enquanto eu revisava citações na mesa da cozinha, alguém bateu à porta. Era Ruth Miller, minha vizinha de longa data, uma senhora de 72 anos com cabelos impecavelmente brancos e um sorriso que iluminava qualquer ambiente. Eleanor, trouxe um bolo de café que fiz esta manhã. Pensei que você gostaria de ter companhia enquanto come. Ruth era minha amiga desde que me mudei para esta casa. Ela esteve comigo quando meu marido morreu, quando Marcos saiu de casa, em todos os momentos difíceis da minha vida. Ela era uma das poucas pessoas no mundo em quem eu confiava completamente. Estávamos sentadas na cozinha, comendo bolo de café e tomando chá. Ruth olhou para mim com aqueles olhos sábios que pareciam enxergar além das palavras. Eleanor, você parece diferente e mais triste. O que aconteceu? E então contei tudo a ela. Não consegui me conter. As palavras jorraram como uma torrente. Contei sobre o presente de Margarete, sobre a conversa que ouvi por acaso, sobre o plano de Marcos e Jasmine, sobre a decisão de proteger meu dinheiro. Enquanto eu falava, Ruth ouvia em silêncio, assentindo de vez em quando, com uma expressão que misturava tristeza e compreensão. Quando terminei, Ruth pegou minhas mãos nas suas. Eram mãos enrugadas, cobertas de manchas da idade, mas fortes. Querida, sinto muito que você esteja passando por isso. Ninguém deveria ser traído por um membro da própria família. Mas você fez a coisa certa ao proteger seu dinheiro. Você é mais forte do que pensa. Não me sinto forte, Ruth. Sinto-me destruída. Estar fragilizada não significa ser fraca. Significa que você viveu o suficiente para sentir os golpes da vida. E mesmo assim, você continua aqui de pé tomando decisões, defendendo o que é seu. Isso é força, Eleanor. Força de verdade. As palavras dela me atingiram profundamente. Ruth tinha razão. Passei a vida inteira sendo dócil, complacente, tentando manter a paz, e isso só resultou em pessoas me pisoteando. Agora era hora de ser diferente, de ser a mulher que Margarete queria que eu fosse, a mulher que eu precisava ser. Obrigada, Ruth, eu disse, apertando suas mãos. Você não imagina o quanto eu precisava ouvir isso. Ela sorriu. Agora escute bem. Esse seu filho vai voltar. Quando ele perceber que não consegue manipulá-la, vai tentar outra estratégia. Pode ser raiva. Pode ser culpa. Pode ser se fazer de vítima. Esteja preparada. E não ouse ceder. Nem um pouco. Naquela noite, deitada na minha cama, pensei nas palavras de Ruth. Marcos ia voltar. Isso era certo. E eu precisava estar preparada. Precisava de um plano, não só para proteger meu dinheiro, mas também minha dignidade. Para que ele soubesse que sua mãe não era a mulher frágil que ele pensava. Passou-se uma semana, depois duas. O silêncio de Marcos tornou-se mais pesado. Continuei com meus planos de reforma. Contratei um empreiteiro recomendado por Ruth, um homem honesto que me deu um orçamento justo e detalhado. Os reparos começariam em um mês. Foi na terceira semana que Marcos finalmente apareceu. Era uma tarde de domingo e eu estava no jardim regando as poucas plantas que ainda sobreviviam na terra seca. Ouvi o som do motor do carro dele antes de vê-lo. Meu coração acelerou, mas me forcei a manter a calma. Eu sabia que esse momento chegaria. Eu vinha me preparando para ele. Marcos saiu do carro com um sorriso forçado. Estava sozinho. Jasmine não estava com ele. Oi, mãe. Trouxe algumas coisas do supermercado para você. Achei que você pudesse precisar. Ele carregava 2 sacolas de papel cheias de compras. Leite, pão, frutas, alguns enlatados, coisas que eu não tinha pedido. Obrigado, filho. Não precisava se incomodar. Minha voz estava calma, mas por dentro eu estava tenso como uma mola. Larguei a mangueira e o ajudei a levar as sacolas para a cozinha. Marcos olhou ao redor da casa com um olhar avaliador, como se estivesse calculando algo. A casa está igualzinha a sempre, disse ele, colocando as sacolas sobre a mesa. Pensei que você já teria começado a reforma. A obra começa no mês que vem. Estou esperando o empreiteiro terminar outro projeto em que está envolvido. Ele é um profissional altamente recomendado. Marcos assentiu com a cabeça. Mas eu conseguia ver a tensão em seu maxilar. Mãe, precisamos conversar sobre o dinheiro, sobre sua decisão de fazer tudo sozinha. Chegou a hora, o momento que eu estava esperando. Sentei-me em uma das cadeiras da cozinha e olhei-o diretamente nos olhos.
Sobre o que você quer conversar, Marcos? Ele passou a mão pelos cabelos, um gesto nervoso que fazia desde menino. Olha, eu sei que você ficou ofendida quando eu e a Jasmine nos oferecemos para ajudar, mas você precisa entender, nós só estamos preocupados com você. Você é minha mãe. Eu não quero que você seja enganada ou lesada por pessoas desonestas. Eu também estou preocupado comigo, filho. Por isso tomei as precauções necessárias. Mas você não entende, mãe. 80 mil dólares é muito dinheiro. Você nunca lidou com quantias assim. Você pode cometer erros. Você pode confiar nas pessoas erradas. Senti a raiva subir pela minha garganta, mas a mantive sob controle. Marcos, eu vivi 64 anos. Criei um filho. Administrei uma casa. Sobrevivi à morte do seu pai. Acho que sou capaz de contratar trabalhadores para consertar minha própria casa. Não estou dizendo que você não é capaz. Estou apenas dizendo que seria mais fácil se você nos deixasse ajudar. Eu e a Jasmine conhecemos pessoas. Podemos conseguir preços melhores para você. Já consegui bons preços, Marcos, e já tomei minha decisão. Observei a mudança em sua expressão. A máscara de filho preocupado começava a ruir. Por que você está sendo tão teimoso? Parece que você não confia em mim. Aquelas palavras me atingiram como um tapa. A ironia era tão cruel que quase me fez rir. Ele, que havia planejado me roubar, estava me acusando de não confiar nele. Não se trata de confiança, Marcos. Trata-se de eu querer resolver meus próprios assuntos. Seus próprios assuntos? Marcos se levantou da cadeira e começou a andar de um lado para o outro na cozinha. Mãe, esse dinheiro poderia ser usado para muitas coisas, não apenas para reformar esta casa velha. O que você quer dizer? Ele parou, olhando para mim com uma expressão que tentava parecer casual, mas que eu percebia ser calculada. Bem, você poderia investir parte desse dinheiro, aplicar em algo que lhe dê retorno, ou poderia ajudar sua família. Jasmine e eu estamos tentando comprar um apartamento. Um empréstimo seu nos ajudaria muito com a entrada. Pronto. Ele finalmente tirou a máscara. Não se tratava mais de me ajudar. Tratava-se de pegar meu dinheiro. Marcos, esse dinheiro é um presente que minha irmã me deu com um propósito específico: consertar minha casa. É isso que vou fazer com ele. Mas mãe, pensa bem. Se você nos ajudar com o apartamento, poderemos te visitar com mais frequência. Você poderia vir ficar conosco. Você não precisaria ficar tão sozinha. Cada palavra era uma manipulação cuidadosamente elaborada, prometendo-me companhia em troca de dinheiro. Como se meu amor, minha presença, meu valor como mãe só existissem se eu lhes desse o que queriam. Eu não estou sozinha, Marcos. Eu tenho meus vizinhos. Eu tenho meus amigos. E se você quisesse me visitar com mais frequência, você faria isso sem que eu precisasse comprar um apartamento para você. Seu rosto endureceu. Não acredito no seu egoísmo. Estou te pedindo ajuda, mãe. Sou seu filho e você está me virando as costas. Egoísta. Repeti a palavra lentamente, deixando seu veneno pairar no ar entre nós. Sou egoísta porque quero usar o dinheiro que minha irmã me deu para o propósito para o qual ela me deu. Mas você não é egoísta por me pedir 40 mil dólares para um apartamento. Eu não disse 40 mil dólares. Não. Eu encarei e por um instante, considerei dizer que o tinha ouvido naquela noite, que sabia exatamente quanto ele planejava tomar. Mas algo me impediu. Não era a hora. Marcos ergueu as mãos em gesto de rendição. Esquece. Vejo que você já tomou sua decisão e nada que eu diga vai mudar isso. Mas quero que saiba que isso me machuca, mãe. Machuca que você não confie em mim. Machuca que você prefira estranhos à sua própria família. Ele foi em direção à porta. Eu permaneci sentada na cozinha, sem me mexer. Marcos, eu disse antes que ele saísse. Eu sempre vou te amar. Você é meu filho. Mas isso não significa que vou deixar você tomar decisões por mim ou me dizer como gastar meu dinheiro. Ele parou na porta sem se virar para me olhar. Adeus, mãe. Sua voz era fria e distante, e então ele se foi. Ouvi o motor do carro dele ligar, o som dos pneus na brita, e em seguida, silêncio. Fiquei na cozinha por um longo tempo depois que ele saiu. As sacolas de compras ainda estavam sobre a mesa. Olhei para elas como se fossem a prova de um crime. Presentes envenenados, pequenos subornos para amolecer meu coração. Guardei-as na despensa mecanicamente, sem pensar, apenas movendo as mãos. Naquela noite, liguei para Margarete. Contei a ela sobre a visita de Marcos, sobre sua tentativa de manipulação, sobre como ele finalmente admitiu que queria o dinheiro para o apartamento. Margarete ouviu em silêncio. E quando terminei, sua voz estava cheia de orgulho. Você se saiu bem, Eleanor. Muito bem. Você não cedeu. Você não se deixou manipular. Estou orgulhosa de você. Não me sinto forte, Margarete.
Sinto-me apenas cansada. Eu sei, mana. Eu sei. Mas isso vai passar. E quando passar, você terá sua casa reformada, sua dignidade intacta e a certeza de que fez a coisa certa. 2 dias depois, Jasmine apareceu à minha porta. Ela veio sozinha, vestida com roupas casuais, porém elegantes, com o cabelo perfeitamente penteado e maquiagem impecável. Ela tinha um sorriso doce que não chegava aos olhos. Eleanor, posso entrar? Gostaria de falar com você. Deixei-a entrar, embora todos os meus instintos me dissessem para mandá-la embora. Sentamo-nos na sala de estar, o mesmo espaço onde, semanas atrás, ela e Marcos haviam planejado me assaltar enquanto eu dormia. Você quer um café? Perguntei por educação. Não, obrigada. Não vou ficar muito tempo. Ela se acomodou no sofá, cruzando as pernas com uma elegância estudada. Vim porque estou preocupada com o Marcos. Ele está muito triste desde que falou com você. Ele sente que você o rejeitou. Eu não rejeitei Marcos. Eu rejeitei a tentativa dele de controlar meu dinheiro. Jasmine suspirou como se estivesse lidando com uma criança teimosa. Eleanor, eu sei que às vezes Marcos pode ser insistente, mas ele só quer o melhor para você. Nós dois queremos o melhor para você. O melhor para mim ou o melhor para você? Ela piscou surpresa com a minha franqueza. Não sei o que você quer dizer, Jasmine. Não sou boba. Sei exatamente o que você e Marcos querem, e vocês não vão conseguir. Observei a expressão no rosto dela mudar. A falsa doçura desapareceu, substituída por algo mais duro, mais real. Olha, Eleanor, sejamos honestos. Você tem $80.000 que não precisa gastar tudo nessa casa. Essa casa é velha. Não importa quanto dinheiro você invista nela. Ela sempre será velha. Não seria melhor usar esse dinheiro para ajudar sua família? Para garantir o futuro do seu filho? O futuro do meu filho não é minha responsabilidade. Marcos tem 42 anos. Ele tem um emprego. Ele tem economias. Se ele quer um apartamento, que compre com o próprio dinheiro. É inacreditável. Jasmine se levantou do sofá, finalmente perdendo a compostura. Você é a mãe dele. Mães devem ajudar seus filhos. Mas você prefere gastar uma fortuna em paredes e telhados do que ajudar o seu próprio filho. Eu também me levantei, encarando-a. Pela primeira vez na vida, senti que não ia recuar. Jasmine, eu ajudei meu filho a vida inteira. Trabalhei em 3 empregos para que ele pudesse ir para a faculdade. Dei a ele tudo o que eu tinha. E quando ele se casou com você, abri minha casa para você. A acolhi com amor. Mas isso nunca foi suficiente para você, não é? Você sempre quis mais. Não seja ridículo. Nós nunca lhe pedimos nada. Vocês não precisavam pedir. Eu dei tudo voluntariamente. Mas agora que tenho algo que é meu, algo que minha irmã me deu por amor, vocês duas acham que têm o direito de pegar. Jasmine olhou para mim com olhos cheios de desprezo. Um desprezo que provavelmente sempre esteve ali, escondido por trás de sorrisos falsos e palavras gentis. Sabe de uma coisa, Eleanor? Faça o que quiser com o seu dinheiro. Gaste tudo nessa casa que está caindo aos pedaços. Mas não venha chorar depois quando estiver sozinha e precisar de ajuda, porque Marcos e eu não estaremos mais aqui para você. Se o seu amor depende do meu dinheiro, então você nunca esteve presente para mim de verdade. Jasmine pegou a bolsa e caminhou até a porta. Antes de sair, virou-se e olhou para mim friamente. Você vai se arrepender disso. Vai envelhecer sozinha nesta casa, sem ninguém para cuidar de você, ninguém para visitá-la. E então você vai entender que rejeitou as únicas pessoas que se importavam com você. Prefiro ficar sozinha a estar rodeada de pessoas que só me querem pelo meu dinheiro. A porta bateu com um estrondo seco. Fiquei parada no meio da sala, tremendo, não de medo, mas de uma estranha mistura de alívio e dor. Finalmente eu tinha dito tudo o que precisava dizer. Finalmente eu tinha defendido o que era meu. Mas o preço dessa verdade era alto. Eu tinha acabado de perder meu filho. Ou talvez eu tenha percebido, com uma onda de tristeza, que eu nunca o tive de verdade. Naquela tarde, Ruth veio me visitar. Ela deve ter percebido algo na minha expressão, porque me abraçou imediatamente. O que aconteceu, querida? Contei a ela sobre as visitas de Marcos e Jasmine, sobre as manipulações, as tentativas de me fazer sentir culpada, as ameaças veladas. Ruth ouviu tudo com uma expressão séria, assentindo ocasionalmente. Quando terminei, ela pegou minhas mãos. Eleanor, o que você acabou de fazer exige muita coragem. A maioria das mães não consegue se impor aos filhos. Elas sentem que precisam dar tudo sempre, não importa como sejam tratadas. Mas você estabeleceu um limite, e isso é bom. Isso é saudável. Então por que dói tanto? Porque você ama seu filho. E dói amar alguém que te decepciona. Mas a dor não significa que você fez algo errado.
Significa apenas que você é humano. Os dias seguintes foram estranhamente silenciosos. Marcos não ligou, nem Jasmine. Era como se tivessem desaparecido completamente da minha vida. Continuei com meus planos de reforma. O empreiteiro, um homem chamado Sr. Davis, veio para tirar as medidas finais e confirmar as datas de início. Ele era um homem na casa dos 50 anos, com mãos calejadas e uma honestidade evidente em cada palavra que pronunciava. Senhora Reis, esta casa tem uma boa estrutura, disse-me ele enquanto inspecionava as paredes. Com os reparos certos, ela pode facilmente durar mais 50 anos. Vai ficar linda. Suas palavras me encheram de uma esperança que eu não sentia há muito tempo. Esta casa, minha casa, iria renascer, e eu com ela. Uma semana depois, recebi uma ligação inesperada. Era de um número desconhecido. Quando atendi, uma voz feminina que eu não reconheci disse: Senhora Eleanor Reis. Sim, é ela. Bom dia. Estou ligando do escritório de advocacia Warren & Associates. Entendo que a senhora é a mãe do Sr. Marcos Smith. Meu coração acelerou. Sim, sou eu. Aconteceu alguma coisa? Não se alarme, senhora. Seu filho está bem, mas pediu que eu entrasse em contato com a senhora em seu nome. Ele quer falar com a senhora sobre uma questão jurídica relacionada a uma propriedade. Que propriedade? Prefiro que converse diretamente com seu filho sobre os detalhes. Você estaria disponível para uma reunião na próxima terça-feira, às 10 horas da manhã, em nossos escritórios? Um arrepio percorreu minha espinha. Afinal, do que se trata? A mulher fez uma pausa. Senhora, seu filho está considerando apresentar um pedido para ser nomeado administrador de seus bens. Ele alega preocupação com a sua capacidade de administrar suas finanças adequadamente. O mundo parou. Eu não conseguia respirar. Marcos estava tentando tomar o controle do meu dinheiro legalmente. Ele estava tentando me declarar incapaz. Não vou a nenhuma reunião, disse eu, com a voz trêmula. E meu filho não tem direito ao meu dinheiro nem às minhas propriedades. Entendo sua posição, senhora, mas recomendo fortemente que procure aconselhamento jurídico. Se seu filho prosseguir com este pedido, a senhora precisará de representação legal. Desliguei o telefone com as mãos trêmulas. Sentei-me na cadeira mais próxima, sentindo como se minhas pernas não me sustentassem. Marcos tinha ido além do que eu jamais imaginara. Ele não queria apenas meu dinheiro. Queria tirar minha independência, minha dignidade, meu direito de tomar decisões sobre minha própria vida. Liguei imediatamente para Margaret. Quando contei o que tinha acontecido, ela explodiu. Aquele desgraçado. Aquele filho da... Desculpe o palavrão, Eleanor, mas não encontro outras palavras. Como ele se atreve a fazer uma coisa dessas? Não sei o que fazer, Margaret. Ele pode mesmo fazer isso? Ele pode tomar posse do meu dinheiro? Não se você lutar. Eleanor, você tem 64 anos. Você está em pleno gozo de suas faculdades mentais. Você tem amigos e vizinhos que podem testemunhar que você é perfeitamente capaz, mas você precisa de um advogado. Um bom advogado. Não conheço nenhum advogado. Sim, eu sei. Tenho um amigo aqui que lida com esse tipo de caso. O nome dele é Arthur Warren. Ele é bom, é honesto e não tem medo de ninguém. Vou falar com ele hoje. Não se preocupe. Não vamos deixar o Marcos fazer isso com você. Não consegui dormir naquela noite. Fiquei acordada pensando em como tinha chegado a esse ponto. Meu próprio filho, a pessoa que criei com todo o meu amor, agora estava tentando me destruir legalmente. Quando ele se tornou essa pessoa? Ou será que ele sempre foi assim, e eu simplesmente estava cega demais para perceber? No dia seguinte, Margaret me ligou com boas notícias. Falei com o Arthur. Ele pode te representar. Ele virá te ver depois de amanhã. Enquanto isso, preciso que você faça algo importante. Consiga depoimentos por escrito de seus vizinhos, seus amigos, qualquer pessoa que possa confirmar que você está perfeitamente bem mental e fisicamente, que administra sua casa, que toma decisões sensatas e que não há motivo para que ninguém mais controle seus bens. Passei os 2 dias seguintes conversando com meus vizinhos. Ruth foi a primeira a ajudar. Ela escreveu uma carta detalhada descrevendo como eu cuidava da minha casa, do meu jardim e como tomava decisões responsáveis sobre minha vida. Eleanor Reis é uma mulher de plena capacidade mental, escreveu ela. Ela é independente, capaz e não precisa que ninguém tome decisões por ela. Outros vizinhos fizeram o mesmo. Mary Serrano, que morava 3 casas abaixo. Fabiana Padilla, que me conhecia há 20 anos. Até o dono do mercadinho local, Manuel Rivas, escreveu uma carta confirmando que eu fazia minhas compras e cuidava das minhas contas sem nenhum problema. Quando Arthur Warren chegou à minha casa, fiquei surpreso.
Era um homem na casa dos 60, com cabelos grisalhos e uma presença calma, porém firme. Sentou-se na minha sala de estar e ouviu-me contar toda a história desde o início. Não me interrompeu uma única vez. Quando terminei, ele assentiu lentamente. Senhora Reis, o que seu filho está tentando fazer é chamado de declaração de incapacidade ou curatela. É um processo legal criado para proteger pessoas que realmente não conseguem tomar decisões por si mesmas, pessoas com demência avançada, doenças mentais graves, coisas assim. Mas a senhora claramente não se enquadra em nenhuma dessas categorias. Portanto, a senhora pode impedi-lo. Eu posso e vou impedi-lo. Vamos apresentar uma resposta legal detalhada. Temos depoimentos de seus vizinhos. Temos provas de que a senhora está administrando suas finanças de forma responsável. Temos evidências de que a senhora tomou a decisão inteligente de proteger seu dinheiro no banco. Nenhum juiz vai declarar uma mulher que age com tanto bom senso como incapaz. Senti um enorme peso sair dos meus ombros. Obrigado, Sr. Warren. Pode me chamar de Arthur, por favor. E tem mais uma coisa que eu quero que você saiba. Se seu filho continuar com isso, vamos entrar com um processo por assédio, tentativa de fraude e abuso emocional. Vamos garantir que ele entenda que não pode brincar com você desse jeito. Os dias seguintes foram uma mistura de ansiedade e determinação. Arthur trabalhou no meu caso com uma dedicação que me comoveu. Ele explicou cada etapa do processo legal, cada documento que preparamos, cada estratégia que planejamos usar. Pela primeira vez em muito tempo, não me senti sozinha nessa batalha. Certa tarde, enquanto Arthur revisava documentos na minha mesa de jantar, ele me perguntou algo que me surpreendeu. Eleanor, você alguma vez suspeitou que seu filho fosse capaz de algo assim? Houve algum sinal antes? Pensei nisso. Lembrei-me de momentos ao longo dos anos, pequenas coisas que ignorei na época, como quando Marcos tinha 18 anos e pediu dinheiro emprestado para um projeto da faculdade, dinheiro que ele nunca me devolveu, ou quando ele fez 25 anos e me convenceu a colocar o nome dele na escritura da casa, caso algo aconteça com você, mãe, embora Margaret mais tarde tenha me aconselhado a tirar. Ou o jeito como ele sempre calculava quanto dinheiro eu tinha, quanto eu gastava, como se minhas finanças fossem da conta dele. Havia sinais, admiti finalmente. Mas eu não queria vê-los. Uma mãe nunca quer acreditar que seu filho seja capaz de machucá-la. Arthur assentiu com compreensão. É natural, mas agora você precisa encarar a realidade. Seu filho não vai parar. Se bloquearmos esse pedido de invalidez, ele tentará outra coisa. Pessoas assim não desistem facilmente. O que mais ele poderia fazer? Ele pode tentar alegar que você está sendo manipulada pela sua irmã. Ele pode procurar testemunhas para falar mal de você. Ele pode até tentar provar que a casa não é segura para você morar sozinha. Temos que estar preparados para tudo. Suas palavras me assustaram, mas também me fortaleceram. Se Marcos queria a guerra, eu estava pronta para enfrentá-lo. Eu não era mais a mãe submissa que havia sido a vida toda. Agora eu era uma mulher defendendo o que era meu ponto naquela noite. Recebi uma ligação de um número desconhecido. Hesitei antes de atender, mas finalmente atendi. Olá, mãe. Sou eu. Era Marcos. Sua voz soava tensa, forçada. Precisamos conversar. Não temos nada para conversar, Marcos. Já disse tudo o que tinha para dizer ao seu advogado. Por favor, mãe, me dê 5 minutos. Só 5 minutos. Algo em seu tom de voz me fez hesitar. Tudo bem. 5 minutos. Houve um longo silêncio. Eu conseguia ouvir a respiração dele do outro lado da linha. Mãe, eu não queria que as coisas chegassem a esse ponto. De verdade não queria. Mas você não me deixou escolha. Não te dei outra escolha. Marcos, você é quem está tentando me declarar incompetente porque estou preocupado com você. Esse dinheiro é demais para você administrar sozinho. Você pode cometer erros. Pode ser enganado. Eu só quero te proteger. Me proteger? As palavras soaram vazias. Falsas. Marcos, eu sei. Eu ouvi você naquela noite, na noite seguinte ao meu aniversário. Ouvi cada palavra que você e Jasmine disseram. Eu sei que vocês planejaram dividir meu dinheiro. Metade para a entrada do seu imóvel, metade para a sua viagem. Não finja que isso é para o meu próprio bem. Silêncio absoluto. Depois, uma risada amarga. Então vocês nos ouviram. Bom, não adianta mentir, né? Sim, mãe. Sim, a gente achou que o dinheiro ia nos ajudar. E qual o problema? Eu sou seu filho. Sou sua única família. Quando você morrer, esse dinheiro vai ser meu de qualquer jeito. Por que não usar agora, quando a gente precisa mesmo? Suas palavras me atingiram como pedras. Quando eu morrer. Então, ele estava apenas esperando eu morrer para tomar o que era meu?
Não seja ridícula. Estou apenas sendo prática. Você tem 64 anos, mãe. Quantos anos mais lhe restam? 10? 15? Se tiver sorte. Esse dinheiro poderia mudar minha vida agora, mas você prefere desperdiçá-lo em uma casa que provavelmente nem vai poder aproveitar. Senti as lágrimas começarem a escorrer pelo meu rosto, mas minha voz permaneceu firme. Marcos, neste momento, você está cavando a sua própria cova. Cada palavra que você disser poderá ser usada contra você. Meu advogado ficará sabendo desta conversa. O que? Você está gravando isso? Eu não era, mas deixei que ele pensasse que era. Diga adeus a qualquer chance de ver um centavo do meu dinheiro, Marcos. Diga adeus a qualquer herança. Depois disso você não tem nada. Droga, mãe. Você sempre foi tão dramática. Olha, podemos resolver isso. Eu retiro o pedido. Você me dá 30 mil dólares. Só 30. E cada um segue a sua vida. Ninguém precisa brigar. Ninguém precisa ir ao tribunal. Não. Então são 20 mil. Por favor, mãe. Eu preciso desse dinheiro. O apartamento. Se não dermos a entrada este mês, perdemos o apartamento. Você deveria ter pensado nisso antes de planejar me roubar. Eu não ia roubar. Eu ia pegar emprestado, sem a minha permissão. Sem me avisar, isso se chama roubo, Marcos. E eu não vou te dar um centavo. A voz dele mudou. Depois ficou fria, venenosa. Você vai se arrepender disso, mãe. Eu juro, você vai acabar sozinha doente, sem ninguém para cuidar de você. E vai se lembrar deste momento e desejar ter sido mais generosa comigo. Se o seu amor depende da minha generosidade financeira, então você nunca me amou. Adeus, Marcos. Desliguei o telefone e fiquei sentada na escuridão da minha sala. As palavras de Marcos ecoavam na minha cabeça como sinos fúnebres. Quantos anos mais te restam? Ele estava esperando que eu morresse. A própria mãe dele, e tudo o que lhe importava era o dinheiro que poderia herdar. Liguei imediatamente para Arthur e contei-lhe sobre a conversa. Ele ouviu em silêncio e depois disse: Eleanor, preciso que você anote tudo o que se lembra dessa conversa. Cada palavra. Mesmo que não tenhamos gravado, seu depoimento é válido e demonstra claramente as verdadeiras intenções do seu filho. Passei as horas seguintes anotando cada detalhe, cada palavra cruel, cada confissão, cada ameaça velada. Quando terminei, tinha 3 páginas repletas da verdade mais dolorosa que já enfrentei na vida. 2 dias depois, recebi uma intimação oficial. Marcos havia formalizado seu pedido para ser declarado administrador dos meus bens. A audiência seria em 3 semanas. Naquela mesma tarde, Arthur veio à minha casa com uma pasta cheia de documentos. Temos tudo o que precisamos, disse-me ele com confiança. Depoimentos de vizinhos, registros médicos comprovando que você está em perfeita saúde mental, extratos bancários mostrando que você administra seu dinheiro com responsabilidade. E agora temos seu depoimento sobre aquele telefonema. Vamos vencer isso, Eleanor. E se não ganharmos? E se o juiz decidir a favor de Marcos? Isso não vai acontecer. Acredite em mim, já vi casos assim antes. Os juízes conseguem identificar quando alguém está abusando do sistema legal para obter vantagens pessoais. E é exatamente isso que Marcos está fazendo. Eu queria acreditar nele. Queria ter essa confiança. Mas o medo era como uma cobra enrolada no meu estômago, apertando cada vez mais. E se eu perdesse? E se Marcos tomasse o controle do meu dinheiro? E se eu passasse o resto da vida incapaz de tomar minhas próprias decisões? Ruth veio me visitar naquela noite. Ela trouxe uma panela de canja de galinha caseira, sabendo que eu não estava me alimentando bem. Sentamos na cozinha e eu contei a ela sobre o pedido à audiência, o medo que me consumia por dentro. Eleanor, olhe para mim, disse Ruth, segurando meu rosto entre as mãos. Você vai sair dessa vitoriosa. Eu sei disso. Sinto isso na pele. Aquele seu filho cometeu o erro de subestimá-la. Ele pensou que você era fraca, que poderia manipulá-la. Mas você mostrou a ele que estava errado. Não me sinto forte, Ruth. Força não é não ter medo. Força é seguir em frente apesar do medo. E é exatamente isso que você está fazendo. As semanas seguintes foram as mais longas da minha vida. Arthur me preparou para a audiência, fazendo perguntas difíceis e garantindo que eu soubesse o que esperar. Marcos vai tentar pintá-la como uma mulher confusa e facilmente manipulável, explicou ele. Ele vai dizer que Margaret a convenceu a esconder o dinheiro no banco. Vai dizer que você está tomando decisões irracionais. Você precisa manter a calma. Responda com clareza. Mostre ao juiz que você é perfeitamente capaz. Na noite anterior à audiência, não consegui dormir. Fiquei acordada na cama, encarando o teto, ouvindo os sons noturnos da casa,
o ranger da madeira velha, o vento batendo suavemente nas janelas. Os mesmos sons que eu ouvia há 30 anos. Esta casa era minha. Minha vida era minha. E amanhã eu teria que defendê-la diante de um juiz, diante de advogados desconhecidos, diante do meu próprio filho, que me olhava como se eu fosse apenas um obstáculo em seu caminho para o dinheiro. Levantei-me antes do amanhecer. Tomei um banho quente, deixando o vapor preencher o pequeno banheiro. Vesti o terno mais formal que possuía, um preto que havia comprado anos atrás para o funeral do meu marido. Pentei o cabelo com cuidado, prendendo-o em um coque simples. Olhei-me no espelho e mal me reconheci. A mulher que me encarava tinha olhos cansados, mas determinados. Havia rugas que contavam histórias de dor e sobrevivência. Ela não era a mulher frágil que Marcos pensava que fosse. Arthur chegou pontualmente às 8 horas. Ele estava acompanhado por uma jovem chamada Clary, outra advogada de seu escritório. Clary vai nos ajudar com os depoimentos dos vizinhos, explicou ele enquanto caminhávamos até seu carro. Vai ficar tudo bem, Eleanor. Lembre-se, mantenha calma, responda com sinceridade e mostre a sua verdade. O tribunal era um prédio antigo no centro da cidade. Entramos por pesadas portas de madeira que rangiam ao se abrirem. O corredor cheirava a documentos antigos e desinfetante. Meus sapatos ecoavam no piso de mármore. Cada passo me aproximava do momento que eu tanto temia. Quando entramos no tribunal, eu vi. Marcos estava sentado do outro lado da sala com seu advogado, um jovem de terno cinza que revisava documentos com uma expressão séria. Marcos não olhou para mim quando entrei. Manteve o olhar fixo na mesa à sua frente, o maxilar tenso. Jasmine não estava com ele. Provavelmente foi uma decisão estratégica de seu advogado. Uma esposa ambiciosa não o ajudaria a parecer um filho preocupado. O juiz entrou e todos nos levantamos. Era um homem de cerca de 70 anos, com cabelos completamente brancos e óculos de aros dourados. Sentou-se atrás de sua mesa elevada e olhou para todos nós com uma expressão neutra. Bom dia. Estamos aqui para analisar o pedido do Sr. Marcos Smith para ser nomeado administrador dos bens de sua mãe, Sra. Eleanor Reis, com base em alegações de incapacidade mental para administrar seus próprios assuntos financeiros. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que todos na sala conseguiam ouvi-lo. O advogado de Marcos falou primeiro. Levantou-se com gestos confiantes, quase arrogantes. Meritíssimo, meu cliente está aqui hoje com o coração partido. A Sra. Eleanor Reis é sua mãe, a mulher que ele ama e respeita. Mas, nos últimos meses, ele tem presenciado mudanças preocupantes em seu comportamento. Mudanças preocupantes. Essas foram as palavras dele. Como se eu tivesse enlouquecido por proteger meu próprio dinheiro. A Sra. Reis recebeu recentemente uma quantia considerável de dinheiro, $80.000, de sua irmã, que mora na Califórnia. Essa quantia é maior do que a Sra. Reis jamais administrou em toda a sua vida. Meu cliente tentou oferecer ajuda para administrar esses fundos de forma responsável, mas a Sra. Reis recusou categoricamente. Mais preocupante ainda, ela cortou relações com seu filho, o único parente próximo que lhe resta neste país, com base no que parecem ser suspeitas infundadas. Mentiras. Tudo mentira disfarçada de palavras bonitas, mas que soavam convincentes. Forcei-me a manter a compostura, a não gritar, a não me levantar e contar a verdade ao juiz naquele instante. Além disso, meritíssimo, a Sra. Reis mora sozinha em uma casa que está em péssimo estado de conservação. Os canos estão com defeito. O telhado tem goteiras. Há problemas elétricos. Não é um ambiente seguro para uma mulher da idade dela. Meu cliente teme que, sem a devida supervisão, sua mãe possa tomar decisões que coloquem em risco não apenas seu dinheiro, mas também sua própria segurança física. O juiz ouviu com expressão impassível, fazendo anotações ocasionais. Você tem laudos médicos que comprovem declínio cognitivo? O advogado de Marcos hesitou por um instante. Não se trata de prova médica formal, meritíssimo, mas o comportamento errático fala por si só. Uma mulher que subitamente passa a suspeitar do próprio filho, que recusa ajuda razoável, que se isola socialmente, estes são sinais preocupantes. Entendo. O juiz se virou para nós. Sr. Warren, sua vez. Arthur levantou-se calmamente. Havia algo em sua postura que inspirava confiança. Meritíssimo, o que estamos testemunhando aqui não é o caso de uma mãe que precisa de proteção. É o caso de um filho que está tentando manipular o sistema legal para ter acesso ao dinheiro de sua mãe, dinheiro que ela administra de forma perfeitamente responsável. Ele tirou documentos da pasta. Tenho aqui extratos bancários que comprovam que a Sra. Reis depositou os $80.000 em uma conta poupança em seu nome. Ela não escondeu o dinheiro debaixo do colchão.
Ela não o gastou por impulso. Ela o depositou no banco como qualquer pessoa sensata faria. Além disso, ela contratou um empreiteiro com excelentes referências para reformar sua casa. Ela pediu orçamentos. Ela comparou preços. Ela tomou decisões bem informadas. Isso soa como uma pessoa incapaz de administrar seus próprios negócios? O juiz examinou os documentos atentamente. Continue. Também possuo depoimentos por escrito de 7 vizinhos da senhora Reis, pessoas que a conhecem há anos, que confirmam que ela é uma mulher independente, capaz e com plenas faculdades mentais. Seu médico de família, Dr. Ivan Rivas, forneceu uma carta certificando que a senhora Reis goza de boa saúde mental e física para sua idade. Arthur fez uma pausa, deixando suas palavras serem assimiladas. O que o Sr. Smith não contou a este tribunal, meritíssimo, é que ele e sua esposa planejaram se apropriar do dinheiro da senhora Reis sem o conhecimento dela. Minha cliente ouviu uma conversa entre eles na noite seguinte ao presente que ela recebeu da irmã, uma conversa na qual discutiam como dividir o dinheiro entre si. Metade para comprar um apartamento, metade para uma viagem. Quando a senhora Reis se recusou a dar-lhes acesso ao dinheiro, o Sr. Smith recorreu a essa tática legal como forma de forçá-la. Vi Marcos se enrijecer na cadeira. Seu advogado se inclinou para sussurrar algo em seu ouvido. O juiz observava os dois lados da sala com renovado interesse. Você tem provas dessa suposta conversa? Perguntou o juiz. Tenho o depoimento do meu cliente, meritíssimo. E tenho o registro de uma ligação telefônica posterior na qual o Sr. Smith admitiu suas verdadeiras intenções. O advogado de Marcos se levantou bruscamente. Objeção, meritíssimo. Não há gravação de nenhuma ligação. Isso é puro depoimento sem provas. Depoimento é prova, respondeu Arthur calmamente. E é admissível neste tribunal, disse o juiz. Ele pensou por um momento. Vou ouvir a senhora Reis. Senhora, por favor, dirija-se ao estrado. Minhas pernas tremiam quando me levantei. Caminhei até a frente da sala, sentindo todos os olhares sobre mim. Sentei-me na cadeira da testemunha e coloquei as mãos no colo para que ninguém visse que estavam tremendo. O juiz olhou para mim com olhos que pareciam enxergar além das aparências. Senhora Reis, quero que me conte com suas próprias palavras o que aconteceu na noite seguinte ao seu aniversário, a noite em que a senhora diz ter ouvido seu filho planejando pegar seu dinheiro. Respirei fundo. Eram por volta das 2 horas da manhã. Acordei porque ouvi vozes na sala de estar. Meu filho e a esposa dele estavam conversando. Fui até o corredor e escutei. Marcos disse para Jasmine que eles podiam pegar o dinheiro, que eu nunca saberia quanto custariam os reparos da casa de verdade. Ela disse que eles poderiam usar $40.000 para o apartamento que queriam comprar e outros $40.000 para uma viagem à Europa que haviam planejado. Marcos concordou. Eles decidiram me oferecer ajuda para administrar o dinheiro. E uma vez que tivessem acesso a ele, pegariam apenas o que precisassem. E o que você fez? Fiquei em silêncio. Voltei para o meu quarto. E no dia seguinte fui ao banco e depositei o dinheiro em uma conta somente em meu nome. Por que você não confrontou seu filho imediatamente? Porque eu queria ter certeza. Queria ver se ele realmente tentaria. E ele tentou. No dia seguinte, ele e Jasmine vieram à minha casa e me ofereceram exatamente o que eu tinha ouvido que eles planejavam: ajuda para administrar o dinheiro. O juiz assentiu lentamente. E a ligação telefônica que seu advogado mencionou? Marcos me ligou depois de entrar com o processo. Ele me pediu para retirar minha contestação. Eu disse a ele que sabia que o tinha ouvido naquela noite. E então ele parou de fingir. Ele me disse que o dinheiro seria dele de qualquer maneira quando eu morresse, então por que não usá-lo agora? Ele me perguntou quantos anos mais eu tinha de vida: 10, 15 se eu tiver sorte, foram as palavras exatas dele. Ele se ofereceu para retirar o pedido se eu lhe desse $30.000, depois 20.000. E quando eu disse não, ele me ameaçou. Ele me disse que eu acabaria sozinha e doente e que me arrependeria de não ter sido mais generosa com ele. Vi Marcos fechar os olhos. Seu advogado escrevia furiosamente em um bloco de anotações. O juiz me olhava com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Senhora Reis, essas são acusações muito sérias. São a verdade, meritíssimo. Cada palavra. Por que você acha que seu filho faria uma coisa dessas? A pergunta doeu mais do que eu esperava. Senti as lágrimas começarem a se formar, mas as contive. Porque o dinheiro importa mais para ele do que eu. Eu só importei para ele enquanto ele precisava de algo de mim. Meu cuidado quando ele era criança, meu dinheiro para a educação dele, minha casa quando ele precisava de um lugar para ficar. Mas agora que eu tenho algo que é verdadeiramente meu, ele acredita que tem o direito de tomar isso.
O juiz me observou por um longo momento. Você acredita estar em condições de administrar suas próprias finanças? Sim, meritíssimo. Depositei o dinheiro no banco no mesmo dia em que decidi protegê-lo. Contratei um empreiteiro recomendado por vizinhos de confiança. Obtive orçamentos detalhados. Consultei amigos que já haviam feito reformas semelhantes. Tomei todas as decisões com cuidado e responsabilidade. Não vejo o que mais eu possa fazer para provar que sou capaz. E quanto ao seu relacionamento com seu filho? Não te preocupa perder esse relacionamento? As lágrimas finalmente caíram. Eu não consegui contê-las. Isso parte meu coração. Meritíssimo, Marcos é meu único filho. Eu o amo. Sempre o amarei. Mas amar não significa deixar que alguém o roube. Amar não significa entregar sua dignidade em troca da companhia de alguém. Se meu filho só me quer quando lhe dou dinheiro, então ele nunca me quis de verdade. O silêncio no tribunal era absoluto. O juiz assentiu lentamente. Pode retornar ao seu lugar, senhora Reis. Voltei para o meu lugar, com as pernas tremendo. Arthur colocou a mão sobre a minha num gesto de apoio. O juiz se virou para o advogado de Marcos. Seu cliente deseja depor? O advogado se levantou. Meritíssimo, meu cliente prefere não depor neste momento. Entendo. O juiz olhou para suas anotações por um tempo que pareceu uma eternidade. Vou fazer um recesso de 30 minutos para analisar todas as provas apresentadas. Retornaremos às 11h30 para a minha decisão. Saímos do tribunal. Arthur me levou para uma pequena sala de espera. Você se saiu perfeitamente, Eleanor. Perfeitamente. Seu depoimento foi honesto, comovente e convincente. O juiz acreditou em você. Tenho certeza disso. E se não for suficiente? Será o suficiente. Confie em mim. Os próximos 30 minutos foram os mais longos da minha vida. Ruth tinha vindo ao tribunal para me apoiar. Sentou-se ao meu lado, segurando minha mão sem dizer nada, porque não havia palavras que pudessem ajudar. Só a presença dela já bastava. Quando voltamos a entrar no tribunal, a atmosfera estava diferente, mais pesada. O juiz entrou e todos nos levantamos. Ele sentou-se, organizou seus papéis e finalmente olhou para todos nós. Analisei cuidadosamente todas as provas apresentadas neste caso, depoimentos por escrito, extratos bancários, prontuários médicos e o depoimento oral da senhora Reis. Também levei em consideração a natureza das acusações feitas por ambas as partes. Ele fez uma pausa, e pareceu interminável. Um pedido para declarar alguém legalmente incapaz de gerir os seus próprios assuntos é uma questão muito séria. Requer provas claras e convincentes de que a pessoa em questão não consegue tomar decisões racionais sobre o seu bem-estar e as suas finanças. Neste caso, não encontro tais provas. Senti meu coração disparar. Arthur apertou minha mão. A senhora Reis não apenas demonstrou ser capaz de tomar decisões financeiras sensatas, como também demonstrou um nível incomum de prudência. Quando recebeu uma quantia considerável de dinheiro, não a gastou impulsivamente. Depositou-a em uma instituição bancária segura. Quando precisou contratar serviços para consertar sua casa, pesquisou, comparou opções e tomou decisões informadas. Essas não são as ações de uma pessoa incapaz. O juiz olhou diretamente para Marcos. O que me preocupa profundamente é o depoimento da senhora Reis sobre as conversas que ouviu e teve com o filho. Se o que ela diz for verdade, e não tenho motivos para duvidar do seu depoimento, visto que tudo mais que ela afirmou foi verificado como verdadeiro, então este pedido não é uma tentativa genuína de proteger uma mãe vulnerável. É uma tentativa de manipular o sistema legal para obter acesso a dinheiro que legal e moralmente pertence a outra pessoa. Vi o rosto de Marcos empalidecer. Seu advogado permaneceu imóvel. Portanto, nego o pedido do Sr. Smith para ser nomeado administrador dos bens da Sra. Reis. Além disso, determino que o Sr. Smith pague todas as custas judiciais relacionadas a este processo, incluindo os honorários advocatícios da Sra. Reis. O martelo do juiz bateu na mesa com um som que ecoou pela sala. A Sra. Reis mantém o controle total de todos os seus bens e assuntos financeiros. Este caso está encerrado. Eu não conseguia respirar. Eu não conseguia me mexer. Eu tinha vencido. Eu tinha vencido. Arthur me abraçou. Clary estava com um sorriso largo. Ruth, que estava sentada na galeria do público, veio correndo com lágrimas nos olhos. Olhei para onde Marcos estava. Ele me encarava com uma expressão que misturava choque e fúria. Seu advogado estava reunindo papéis às pressas, provavelmente ansioso para sair dali. Marcos se levantou lentamente. Por um instante pensei que ele fosse se aproximar, que fosse dizer algo, mas ele simplesmente se virou e saiu do tribunal sem olhar para trás. Saímos do tribunal para o sol brilhante do meio da manhã.
O ar fresco nunca tinha tido um sabor tão agradável. Você conseguiu, disse Ruth, me abraçando forte. Eu sabia que você conseguiria. Arthur sorria com satisfação profissional. Eleanor, você acabou de ganhar mais do que um processo judicial. Você acabou de recuperar sua vida, sua independência e sua dignidade. Naquela noite, de volta à minha casa, sentei-me na sala de estar onde, semanas antes, ouvirá meu filho planejar me roubar. A mesma sala onde tudo começara. Mas agora a sensação era diferente. Não era mais um lugar de traição. Era meu espaço, meu lar, minha vitória. Liguei para Margaret. Quando ela atendeu e eu contei o que aconteceu, ela chorou de felicidade. Estou tão orgulhosa de você, mana. Tão orgulhosa. Você fez a coisa certa. Você defendeu o que era seu. Fiz isso por você também, Margaret. Esse dinheiro representava anos da sua vida. Eu não ia deixar ninguém roubá-lo. Esse dinheiro era para você, Eleanor. Sempre foi para você. E agora você pode usá-lo exatamente como planejamos, para ter a vida que você merece. Depois que desliguei o telefone, fiquei sentada no escuro por um longo tempo. Pensei em Marcos, em onde tudo tinha dado errado, em que momento ele deixou de ser meu filho e se tornou um estranho. Mas a verdade é que talvez ele sempre tivesse sido assim. Talvez eu simplesmente não quisesse enxergar. Meu telefone tocou. Era um número desconhecido. Hesitei antes de atender. Olá, mãe. Era Marcos. Sua voz estava diferente. Preciso que você saiba de uma coisa. Não temos mais nada a dizer um ao outro, Marcos. Por favor, apenas escute. Você estava certa sobre tudo. Eu me tornei alguém que não reconheço. O dinheiro, a pressão da Jasmine e nossas dívidas não são desculpas. Eu sei que não são, mas quero que você saiba que sinto muito. Sinto muito mesmo. As palavras soavam sinceras, mas eu não conseguia mais confiar nelas. Marcos, espero que seja verdade. Espero que um dia você encontre o caminho de volta para a pessoa que deveria ser. Mas eu não posso fazer parte desse processo. Não posso arriscar que você me machuque novamente. Eu entendo. Só queria que você soubesse. Houve uma longa pausa. Eu te amo, mãe. Sei que não demonstrei. Sei que falei com você de todas as maneiras possíveis. Mas eu te amo. Lágrimas escorriam pelo meu rosto, mas minha voz permaneceu firme. Eu também te amo, Marcos. Sempre te amarei. Mas amar alguém não significa deixar que essa pessoa te destrua. Adeus, filho. Desliguei o telefone antes que ele pudesse responder. Sentei-me em silêncio, chorando pelo filho que havia perdido, ou talvez pelo filho que nunca realmente tive. Chorei por todos os anos de ilusão, por todas as vezes em que ignorei os sinais porque queria acreditar em algo que não existia. Mas também chorei de alívio, porque finalmente estava livre. Livre da manipulação, livre da culpa, livre de fingir que tudo estava bem quando não estava. Os dias seguintes foram estranhos. A casa parecia diferente, mais silenciosa, mas também mais tranquila. O Sr. Davis, o empreiteiro geral, iniciou a reforma exatamente como havíamos planejado. Ele e sua equipe chegavam cedo todas as manhãs com ferramentas e materiais, além de plantas detalhadas e orçamentos justos. Eu os observava trabalhar da cozinha, tomando meu café, vendo minha casa renascer aos poucos. Primeiro, consertaram o telhado, substituindo as telhas danificadas e vedando os vazamentos que me atormentavam há anos. Depois vieram os canos, a fiação elétrica e as paredes rachadas. A cada dia, uma mudança visível, uma melhoria tangível. Ruth vinha nos visitar quase todas as tardes. Sentávamos no quintal tomando chá, observando o progresso. Sua casa está linda, ela dizia com um sorriso. Mas você está ainda mais linda. Há algo diferente em você, Eleanor. Uma luz que você não tinha antes. Ela tinha razão. Eu me sentia diferente. Pela primeira vez em décadas, senti que minha vida me pertencia. Eu não estava vivendo para agradar a ninguém. Eu não estava me sacrificando por pessoas que não valorizavam meus sacrifícios. Eu estava vivendo para mim. Margaret me ligava toda semana para saber como estavam as coisas. Quero que você me mande fotos de tudo, ela dizia com entusiasmo. Quero ver cada detalhe da sua nova casa. Enviei a ela fotos do progresso das paredes recém-pintadas, dos móveis novos que eu havia comprado, das flores que eu havia plantado no novo jardim. Estou pensando em te visitar no mês que vem, ela me disse em uma de nossas ligações. Quero ver sua casa pronta. Quero comemorar com você. Eu adoraria, Margaret. Esta casa é tão sua quanto minha. Seu presente me deu mais do que uma reforma. Deu-me uma nova vida. Um mês depois, a obra estava quase concluída. A casa havia sido completamente transformada. As paredes agora tinham uma cor creme suave, sem manchas de umidade ou rachaduras. O telhado estava sólido.
As novas janelas deixavam entrar a luz do sol, sem as correntes de ar frio do inverno. A cozinha tinha eletrodomésticos novos, armários de madeira clara e um piso de cerâmica brilhante. Os banheiros tinham azulejos novos, encanamento funcionando perfeitamente e espelhos que não embaçavam ponto, mas a minha parte favorita era a sala de estar. Eu a tinha mobiliado com um sofá bege confortável, uma mesa de centro de madeira e cortinas leves que deixavam a luz entrar. Num canto, coloquei uma pequena estante com os livros que colecionei ao longo dos anos. E na parede principal, pendurei uma foto emoldurada minha com a Margarete, tirada no meu aniversário, quando ela me deu o presente que mudou tudo. No dia em que o Sr. Davis e sua equipe finalizaram o último detalhe, realizaram uma pequena cerimônia. Senhora Reis, disse o Sr. Davis com genuíno orgulho na voz, sua casa está pronta. Espero que seja tudo o que a senhora sempre sonhou. É mais do que isso, eu disse com lágrimas de felicidade nos olhos. É muito mais do que isso. Naquela noite, caminhei pela minha casa reformada, tocando as paredes lisas, admirando cada canto, cada detalhe. Gastei um total de $62 mil. Ainda tinha $18 mil no banco, guardados para emergências ou para qualquer necessidade futura. Fui cuidadoso. Fui prudente. Tomei todas as decisões com inteligência. E agora eu tinha uma casa que era verdadeiramente um lar. Margarete chegou uma semana depois. Quando entrou pela porta e viu a transformação, ficou sem palavras. Percorreu todos os cômodos, tocando as paredes, olhando pelas novas janelas, com um sorriso cada vez maior. Eleanor, isto é incrível. É como uma casa completamente nova. Sim, eu disse em todos os sentidos. Naquela noite, estávamos sentadas na sala de estar nova com uma garrafa de vinho. Margarete ergueu a taça. A você, irmã, a sua coragem, a sua força, por provar a si mesma o que eu sempre soube que você era capaz de fazer. A você respondi, brindando com ela por me dar o presente que me salvou. Não apenas o dinheiro, mas a chance de descobrir quem eu realmente sou. Naquela noite conversamos durante horas sobre Marcos, sobre a traição, sobre a dor de perder um filho que talvez nunca tenha sido quem eu pensava que fosse. Você teve notícias dele? Perguntou Margarete. Não, nada desde aquela última ligação. Às vezes penso em contatá-lo, mas aí me lembro de tudo o que aconteceu e percebo que preciso manter distância. Talvez um dia ele mude. Talvez um dia ele se torne a pessoa que deveria ser. Mas isso não depende de mim. Você fez a coisa certa, Eleanor. Manter a porta aberta para alguém que te machuca só atrai mais dor. Os meses se passaram. A primavera chegou com novas flores no meu jardim. Eu havia plantado rosas, jasmim e margaridas. Todas as manhãs eu acordava com o perfume das flores entrando pela janela. Tomava meu café na pequena varanda que o Sr. Davis havia construído, observando o sol nascer sobre as colinas distantes. Ruth continuou a me visitar regularmente. Tínhamos nos tornado ainda mais próximas depois de tudo o que aconteceu. Sabe, ela me disse certa tarde enquanto tomávamos chá no meu jardim, você é uma inspiração para todas nós. Para todas as mulheres da nossa idade que pensam que não temos mais voz, que não temos poder algum. Você provou que nunca é tarde demais para se defender. Não me sinto uma inspiração. Apenas fiz o que tinha que fazer. Exatamente. E é isso que o torna tão poderoso. Certa tarde de junho, 6 meses após a audiência, eu estava no meu jardim quando vi um carro desconhecido parar em frente à minha casa. Meu coração acelerou por um instante, um velho reflexo de medo. Mas quando vi quem saiu, fiquei surpresa. Era Jasmine. Ela estava sozinha, sem Marcos. Ela caminhou lentamente em direção ao portão do meu jardim, com uma expressão cautelosa. Eleanor, posso falar com você só um instante? Hesitei. Todos os meus instintos me diziam para dizer não, mas a curiosidade era mais forte. Tudo bem, mas aqui fora. Jasmine assentiu com a cabeça. Ela ficou do outro lado da cerca baixa, sem tentar entrar. Parecia diferente, mais magra, com olheiras, sem a maquiagem impecável e as roupas elegantes que sempre usava. Parecia cansada. Vim pedir desculpas, disse ela sem rodeios. Sei que não tenho esse direito. Sei que o que Marcos e eu fizemos com você foi imperdoável, mas precisava que você ouvisse isso de mim. Me desculpe, Eleanor. Me desculpe mesmo. Por que agora? Por que depois de todos esses meses? Porque Marcos e eu nos separamos há 2 meses. Acontece que quando não há dinheiro fácil para ganhar, não sobra muita coisa entre nós. E eu tive muito tempo para pensar nas coisas que fiz, nas pessoas que magoei. Você não merecia nada disso. Não senti nenhuma satisfação ao saber da separação deles, apenas uma tristeza distante. Agradeço seu pedido de desculpas, Jasmine, mas isso não muda nada do que aconteceu. Eu sei.
Não espero que você me perdoe. Eu só precisava dizer isso. Ela se virou para sair, mas parou. Sua casa está linda, aliás. Você merece toda essa beleza. Você merece toda essa paz. Eu a observei se afastar e entrar no carro. Enquanto ela partia, percebi que não sentia raiva dela. Na verdade, não sentia nada. Aquela parte da minha vida havia terminado. Eu havia fechado aquela porta e não tinha intenção de abri-la novamente. Naquela noite, sentei-me na minha sala de estar renovada, no meu sofá confortável, rodeada pelo lar que construí a partir das cinzas de uma traição. Reflete sobre toda a jornada que havia percorrido, daquela noite em que ouvi vozes na escuridão até este momento de paz absoluta. Aprendi que o amor verdadeiro não exige sacrifícios constantes, que defender o que é seu não te torna egoísta, que às vezes a família que você escolhe é mais forte do que a família em que você nasce, que nunca é tarde demais para encontrar sua voz, sua força, sua dignidade. Levantei-me e fui até a janela. A lua cheia iluminava meu jardim, fazendo as flores que eu havia plantado brilharem. Essa era minha vida agora. Tranquila, simples e minha. E era o suficiente. Mais do que suficiente. Era perfeita. Lembrei-me das palavras que Margaret me disse naquela noite em que me entregou o envelope com $80.000. Faça deste lugar seu novamente. Faça dele um lugar onde você queira acordar todas as manhãs. E foi exatamente isso que eu fiz. Não apenas com a minha casa, mas com a minha vida inteira. Naquela noite, fui dormir com uma paz que não sentia há décadas. Amanhã acordaria na minha linda casa, tomaria café na varanda e regaria minhas flores. Viveria cada dia como eu queria, sem manipulação, sem culpa, sem sacrificar minha felicidade por pessoas que não a valorizavam. Fechei os olhos e sorri na escuridão. Porque eu havia aprendido a lição mais importante de todas. O silêncio pode ser uma arma. A paciência pode ser poder. E às vezes a melhor vingança não é vingança. É simplesmente viver bem, viver em paz, viver de acordo com seus próprios termos.